Pessoal, mais um exemplo aí. É um exemplo importante que eu vou explicar uma variação que pode acontecer quando a gente está calculando área através de integrais. É uma variação que facilita a conta. Então, olha só, a área que a gente está calculando aí está entre essas duas funções. Y igual a x menos 5, que é isso aqui. E y ao quadrado igual a 2x menos 2, que é essa parábola aqui. Certo? Para montar o gráfico dessa parábola aqui, o ideal é você isolar o x, só que aí você vai ter uma parábola em relação ao eixo x, olha, certo? Beleza. Se você for fazer essa integral, né, em relação a x, você vai ter duas áreas. Essa área 1 e essa área 2. Nessa área 1, a função de cima vai ser essa aqui, a função de baixo vai ser essa aqui. Nessa área 2, a função de cima vai ser essa aqui, e a função de baixo vai ser essa aqui, certo? Então, você teria que dividir em duas partes, porque tem essa troca aqui embaixo. Aqui embaixo vem uma função, depois passa a ser outra. Beleza. Essa função aqui é fácil de falar que é o y igual a x menos 5. E essa outra função, tanto para esse, quanto para esse pedaço aqui, ó. Vou pegar aqui e vou isolar o y aqui. Isolando o y aqui, você chega que o y é mais ou menos raiz de x, raiz de 2x menos 2. Esse mais ou menos é o seguinte, essa parte de cima é o y igual a raiz de 2x menos 2. Aqui, ó. E essa parte de baixo seria o y igual a menos raiz de 2x menos 2. Certo? Então, seria isso aqui, né? Então, observa que quando eu isolo o y, esse mais ou menos aqui, ele vai diferenciar essa parte de cima dessa parte de baixo, né? Sendo assim, você teria que fazer duas integrais aqui, ó. A primeira integral, isso aqui é x igual a 1, você teria que achar, né? X igual a 1, até esse ponto aqui que é x igual a 3, né? Tá aqui de 1 até 3. A função de cima seria esse, raiz de 2x menos 2. E a função de baixo seria esse menos raiz de 2x menos 2. Faria uma menos a outra, aí ficaria isso aqui, ó. Daria isso aqui, certo? A área 1 seria isso aqui. A área 2 seria uma integral que vai de 3 até esse ponto de interseção aqui, que você teria que achar que é o 9. Você teria que achar esse ponto. A parte de cima é raiz de 2x menos 2. E a parte de baixo seria o x menos 5, estaria aqui menos x menos 5. Então, seriam duas integrais a serem feitas, envolvendo substituição, né? Então, é uma conta que daria um pouco mais de trabalho. Só que aqui, né, aqui, por exemplo, para fazer essa segunda integral, o ideal seria se você separar isso aqui, disso aqui, fazer separadas integrais, certo? Só que aqui existe uma outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? Até agora, todas as integrais que eu fiz, eu observei na vertical para saber qual a função que estava em cima, qual a função que estava embaixo. Ou seja, eu estou fazendo as minhas integrais em relação a x. Só que agora nós vamos fazer em relação a y. Qual que é a diferença? A primeira diferença é que no lugar de isolar o y, eu vou isolar o x. Essa é a primeira diferença. Porque quando eu isolo o x, as minhas funções elas ficam escritas em função de y, certo? Então, isolando o x aqui, ó, nessa função aqui, isolando o x vai ficar isso aqui, certo? E nessa aqui, isolando o x aqui, vai ficar assim. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente vai fazer em relação a y, a integral, é isolar o x. Então, y igual a x ao quadrado mais 2 e y igual a x mais 5. O x igual a y mais 5 é isso aqui. E o x igual a y ao quadrado mais 2 sobre 2 é isso aqui. E aí, no lugar de olhar verticalmente, você passa a olhar horizontalmente. E se você observar horizontalmente, você não tem mudança. A de cima vai ser essa aqui, que é o y mais 5. E a de baixo vai ser essa aqui, que é o y ao quadrado mais 2 sobre 2. Então, minha integral ficaria assim, ó. Y começa aqui no menos 2, ó, começa aqui no menos 2. Vai até esse ponto aqui, que é o 4. Está aqui o 4, então ela vai de menos 2 até 4. A de cima, nesse caso, quando você olha verticalmente, horizontalmente, a de cima é sempre a que vem mais à direita aqui, ó. Nesse caso é o y mais 5. Por isso que ele veio primeiro. E a de baixo seria a que vem mais à esquerda, que é essa aqui, ó, que é o y mais 2 sobre 2 aí. E eu faço a de cima menos a de baixo. Então, com uma integral só, eu consigo resolver
essa integral aí. Ó. Aqui tira mínimo, vai ficar assim, né? Esse 2 aqui eu tirei da integral, coloquei aqui fora como 1 sobre 2 e vou fazer essa integral aqui. Ó. Observe que aqui eu 10 menos 2, eu coloquei 8 aqui e resolvo essa integral. Integral de 2y é 2y ao quadrado sobre 2, que é y ao quadrado. Integral de 8 é 8y. E a integral de y ao quadrado, aqui não é x não, tá, gente? É y. É y ao cubo sobre 3. Porque aqui é tudo em relação a y. Substituindo o 4, vai ficar assim. Substituindo o menos 2, vai ficar assim. Faz um menos o outro, vai dar 36. Aí tem que multiplicar por 1 sobre 2, ó, que é esse valor aqui. Ó. Multiplicando por 1 sobre 2 vai dar 18 unidades de área, que é o mesmo resultado que você vai encontrar se você resolver aquelas integrais que eu montei no slide anterior em relação a x. Então, temos que ficar atento que alguns exercícios eles vão ser bem mais fáceis resolvidos quando a gente muda a variável. Então, aqui o que eu fiz? No lugar de integrar em relação a x, eu integrei em relação a y. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isolar o x para encontrar as funções em relação a y. E observei no gráfico qual era a função que estava em cima. No caso aqui, em relação a y, quanto mais à direita, maior é a função. Então, o x igual a y mais 5 é maior do que o x igual a y ao quadrado mais 2 sobre 2. Porque a reta está à direita e a parábola está à esquerda. Quando é em relação a x, aquele que está em cima é a maior, aquele que está embaixo é o maior. Quando ela é em relação a y, o que está à direita é maior e o que está à esquerda é o menor. Por isso que a gente ficou com essa variação. E aqui o menos 2 e 4 são valores de y. É onde começa aqui no y e onde termina aqui no y. Fica como exercício, então, vocês resolverem aquelas integrais do slide anterior, certo? São essas aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. São essas aqui, essa 1 e essa 2. Juntar os resultados para vocês verem que vai dar o mesmo resultado que a gente encontrou fazendo por y.